O governo do estado e as prefeituras cearenses já fecharam mais de R$ 1 bilhão em contratos sem licitação em meio à pandemia do coronavírus. Essa quantia aí mostra o tamanho da doença e também a necessidade de fiscalização. Agora, todos os gastos estão em uma nova plataforma e o Inácio Aguiar está aqui no estúdio para falar sobre isso com a gente. Inácio, uma plataforma que reúne essas informações dos gastos, então. Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia para você que está em casa, acompanha a gente aqui no Bom Dia Ceará. Exatamente isso. Todos os gastos feitos pelo governo do estado e pelas 184 prefeituras aqui do Ceará estão agora reunidos em um portal na internet. Esse portal ele foi criado pelo Tribunal de Contas do estado do Ceará. Você está vendo imagens aí, é só você digitar lá o endereço do Tribunal de Contas na internet e você vai ver. A ideia é reunir todas as informações para que não só a imprensa, né, mas também a sociedade como um todo, o cidadão, você que está aí nos assistindo, tenha acesso em um mesmo lugar a todos esses dados das compras que estão sendo feitas, exatamente como a Raíssa falou, sem licitação neste período. O total contabilizado aí nesse portal até ontem era de R$ 1 bilhão e 100 milhões em contratos firmados pelo governo do estado e pelas prefeituras. A maior parte desse gasto é do governo do estado, que cuida aí dos 184 municípios também. São cerca de 720 milhões de reais no período. Os outros 441 milhões das prefeituras e é o valor que está sendo investido aí durante essa pandemia. Desses 440 milhões, 250 foram só da prefeitura de Fortaleza, que além de ser a maior cidade do estado do Ceará, ela teve que lidar primeiro antes com esse crescimento assustador que a gente teve aí dos casos de coronavírus, que a gente teve que, inclusive, fazer um sistema de isolamento social para tentar barrar essa curva. É bom lembrar, esse total aí que eu falei para vocês, que você viu aí as imagens do portal, são os contratos firmados até aqui, mas não quer dizer que tenha sido já liberado para as empresas para receber esses recursos. Esses contratos, eles são executados de acordo com a demanda do poder público. Então, vamos supor, se você fecha um contrato aí de 1 milhão, não quer dizer que você paga automaticamente esse 1 milhão. Vai ser de acordo com a demanda. Primeiro consome 100 mil, depois mais 100 mil e assim sucessivamente. Esse é até um alerta que faz o Tribunal de Contas do Estado para que as pessoas tenham certeza daquilo que está lá, né, Raíssa? Agora, mais de 1 bilhão. As pessoas podem estar se perguntando, Inácio, não é muito dinheiro, não? É verdade, é muito dinheiro mesmo. Mas é importante a gente deixar algumas coisas claras aqui. Primeiro, vamos falar desse momento atípico que a gente vive. Desde março, o Ceará está em situação de emergência em saúde pública. E isso tem algumas questões. O governo federal, o governo do estado, não só do Ceará, mas os demais estados e também os municípios estão neste momento passando por uma situação que na legislação a gente chama de calamidade pública. E aí a Assembleia Legislativa, que é o poder legislativo aqui no estado, aprovou esses decretos de calamidade tanto do governo do estado como também das prefeituras. E isso acontece porque há uma necessidade, neste momento de calamidade, de liberar os recursos mais rápido. Ou seja, a vida das pessoas não espera que você faça uma licitação para liberar um recurso. E por isso que a lei garante essa, vamos dizer assim, essa excepcionalidade para que o gestor possa aplicar na área que precisa, que é saúde. Inclusive, esses gastos que estão lá no TCE, a maioria deles são em saúde pública. No montante do estado, para você que está em casa ter uma ideia, são cerca de 80% dos gastos. Isso é uma questão. Agora, tem outra questão também que é importante ser dita. Não é porque é sem licitação que não tem regra, que o prefeito ou o governador pode fazer de qualquer jeito. Não é assim. Existe um conjunto de regras para que você possa gastar esse recurso público. E aí, pessoal, tem também fiscalização. Quem, porventura, estiver usando mal o recurso público, praticando atos de corrupção ou de malversação desse dinheiro, vai responder, porque tem Tribunal de Contas do Estado, que é esse órgão que criou o portal,
tem o Ministério Público também que está atento a esses gastos. E aí, nós cidadãos também temos que acompanhar esse processo todo, porque no final das contas é o nosso dinheiro que está envolvido, né, Raíssa? Com certeza, a gente tem que ficar de olho nisso. E, Inácio, a gente entende, né, que nesse momento de urgência tem que abrir essa exceção, a burocracia não pode atrapalhar as medidas, né? Mas tudo tem que ser feito com muita transparência. Exatamente. Só para você ter uma ideia, Raíssa, aqui no Ceará foram abertos mais de 2.000 leitos hospitalares para poder contemplar e para poder dar suporte ao sistema de saúde pública aqui no Ceará. Então é uma quantidade muito grande, é uma necessidade que se tinha em relação a isso. Agora, tudo tem que ser feito dentro da transparência e é isso que esse portal aí está fazendo agora para a gente, né? Perfeito. Muito obrigada, Inácio. Um grande abraço e um bom dia a todos. Bom dia.